Então, acho que foi um dos congressos internacionais em que a gente teve uma representação brasileira mais significativa. E o interessante é que a gente teve gol brasileiro. A gente fez gol dentro do território alemão, ou pelo menos apresentado lá no território alemão, que foi a participação brasileira bastante importante, bastante expressiva do estudo Interact 3, e é por ele que eu gostaria de começar. O Interact 3 ele é um estudo que ele abre uma nova fronteira no conceito do cuidado do paciente com AVC intraparenquimatoso. Primeiro porque ele determina que não somente a pressão é o elemento que deve ser controlado. Né? Ele pegou a experiência de controle pressórico dos estudos Interact 1 e Interact 2, liderados pelo australiano Greg Anderson, muito amigo do nosso time brasileiro, mas ele ofereceu uma perspectiva de cuidados em bundles, ou seja, grandes cuidados, bundles cares, que é um cuidado em grupamento de alvos que devem ser perseguidos, de estratégias terapêuticas que devem ser perseguidas para tratar, para cuidar desse paciente com AVC intraparenquimatoso. TERECT 3 ele foi arrolado em uma série de países, como nós falamos, foram mais de 3 mil pacientes em cada braço, foi um estudo que durou aproximadamente 2 a 3 anos, foi o tempo médio de duração do estudo, e ele mostrou uma coisa bastante interessante, que foi que cuidar do paciente, mantendo um alvo pressórico, atingindo os alvos dentro da primeira hora, mantendo esses alvos por 7 dias, daqueles pacientes que tiveram ictus dentro das 6 horas iniciais, dentro de 6 horas do início do tratamento, desse bundle que você oferece, um bundle para esse paciente, você melhora a funcionalidade. É a primeira vez que a gente tem um estudo de AVC intraparenquimatoso mostrando melhora de funcionalidade no momento que você utiliza algumas estratégias, como, por exemplo, controle de pressão arterial, controle de glicemia, e aí estratificando o alvo se é um paciente diabético ou não, controle de temperatura, e aí ele reaviva um conceito de que cérebro quente é o cérebro com temperatura acima de 37,5, então mantém temperatura menor do que isso. E a pressão que nós tínhamos nós tínhamos um emprestado do guideline da Academia Americana, da American Heart, da American Stroke Association, de alvo entre 130 e 150, ele jogou no meio do caminho e deixou um alvo de 140. Atingindo esses alvos dentro da primeira hora, mantendo por 7 dias, você melhora o desfecho funcional desses pacientes com AVC intraparenquimatoso. Nesses pacientes que apresentaram um quadro, abriram um quadro dentro das 6 primeiras horas, dentro de 6 horas, desde que foi instituído esse tratamento por Bendel. Então, os hospitais, os centros foram randomizados, foi uma randomização por sítios, e aí depois dessa randomização houve um cruzamento, foram etapas que foram cumpridas de tratamento, né, de oferta desses Bendels, comparado com aquele período que foi chamado período controle, um período em que foi dado o tratamento padrão que o centro estaria acostumado a prestar para esses pacientes. Então, é a primeira vez em que a gente consegue, de uma forma mais clara na literatura, dizer que sim, existem estratégias terapêuticas que não se resumem somente a controle pressórico. O outro que eu esqueci de falar também é controle de TAP-NR, que tem que ser um alvo, né? O alvo era menor ou igual a 1,4. Então, o conjunto de cuidado que você oferecia para esse paciente definitivamente melhorava a desfecho funcional, e esse desfecho foi avaliado dentro de 3 e 6 meses, foi o desfecho avaliado pelo Interact 3. Isso está publicado, está publicado no The Lancet, estão alguns detalhes aí que eu comentei que possa eventualmente ter cometido erro em relação aos números, vocês conseguem ver com maiores detalhes. Mas esse pacote de medidas é o que reaviva a importância de termos cuidado não somente com a pressão arterial, e sim com esse pacote de medidas personalizadas que devem ser instituídas para alguns pacientes. Nós temos um estudo, inclusive, em curso aqui na Universidade Federal de São Paulo, é um projeto de doutorado, a doutora Hanna Ferraz, que eu oriento, né, minha co-aluna de doutorado, em que a gente está desenvolvendo uma plataforma que ajuda, uma plataforma gratuita que ajuda a personalizar isso. Quem quiser tiver ter acesso, charles-stroke.com, já oferece, já inclusive tem os resultados aí já resumidos do Interact 3.